Faltando agora 14 minutos para 1h da tarde, nós estamos ao vivo com o painel político, como acontece todas as segundas-feiras aqui na Docton TV, tratando dos assuntos políticos no cenário nacional e as suas implicações também na vida do cotidiano de quem vive em Caratinga. Por isso, nós tivemos a participação da Paula Soares com as pessoas que passam aqui pela Rua João Pinheiro e agora nós vamos manter a discussão aqui no estúdio. E antes de levar um questionamento aqui ao Dr. Humberto Luiz, nós vamos ouvir o Dr. Mauro Bonfim, que é especialista também em direito eleitoral, faz parte de uma comissão da OAB que discute o assunto, e ele fala especificamente sobre as coligações. É um assunto também bastante polêmico, afinal de contas, pouco se entende sobre coligações nacionais como PT, PMDB, e coligações que às vezes não se estendem para os estados, para as regiões. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos ouvir primeiro o Dr. Mauro Bonfim. Então continua tudo como está. Coligação geral permitida, que há um retrocesso, ao nosso ver, de permitir coligações entre partidos de ideologias mais distintas. E para as eleições de 2016 teremos as mesmas coligações livres, leves, soltas, todas elas permitidas de um modo geral. Está se pensando num ponto que nós achamos interessante, e aí, entre os pontos críticos, temos que louvar o avanço da questão do fim da reeleição das candidaturas de presidente da República, governador e prefeito. Então, a partir do ano 2020, se a PEC da reforma for aprovada em definitivo, como acreditamos, não haverá mais a reeleição. E ainda o mandato será de 5 anos para todos os níveis das eleições majoritárias. Muito bem. Há muita divergência no que estamos discutindo aqui, as opiniões aí do Dr. Mauro Bonfim, afinal de contas, são textos diferentes, o do Senado e da Câmara dos Deputados. E o que acontece também é que está tudo mudando muito rápido, né? Na última terça-feira, na quarta-feira, um texto foi derrubado, então existe realmente muita divergência. Mas eu queria ouvir especificamente do Humberto Luiz aqui sobre o texto que está no Senado, que muda um pouco essas coligações e que tende a acabar com aquele puxador de voto, né, Humbertinho? Como que vai funcionar? Como que poderia funcionar? Na verdade, o Senado ele está bem adiante da Câmara no que se refere à qualidade da reforma política, sabe? A Câmara está com os holofotes voltados para ela, até pelas polêmicas das votações do Cunha. O Cunha é um grande marqueteiro, né? Ele chama os holofotes para ele. Eu quero que você fale sobre essa declaração dele essa semana, declarando claramente oposição ao governo Dilma, mas depois, vamos seguir aí. Então o Cunha chama os holofotes para ele e a casa acaba que fica em voga, né? Mas o Senado ele está muito mais maduro e as discussões do Senado são muito mais maduras e algumas delas que vão colaborar muito mais para o debate político eleitoral. Por exemplo, o projeto de lei do Senado, número 430 de 2015, depois você pesquisa aí na internet, projeto de lei do Senado 430 de 2015, que diz o seguinte: você pode ter coligação proporcional, coligação para deputados federais, coligação para deputado estadual e coligação para vereador. Porém, para que o candidato se eleja, é necessário que o partido dele, isoladamente dentro da coligação, faça o número de votos suficientes. Porque se ele não fizer o número de votos suficientes, aquele partido não terá representação no parlamento, seja municipal, estadual ou federal. Isso tende a acabar com o puxador de voto. Exatamente. Que aquele candidato... Eu queria que você fosse bem didático nesse ponto. O que o Humbertinho me permita ser até um pouco mais didático aqui, o que ele está dizendo claramente é que se você tem uma coligação de 4 partidos, especificamente, os votos de um partido não vai puxar o candidato de um outro, é isso? Exatamente isso. Você tem, por exemplo, imagine que o partido PX, traga o candidato José das Couves. Esse candidato José das Couves é extremamente popular e ele entra o Tiririca. Pode falar? Pode dizer claro do Tiririca. É extremamente popular, que é a figura do puxador de votos. Então esse partido entra na coligação apenas com o Tiririca. Os outros partidos trazem os candidatos, geralmente aqueles medalhões da política conhecidos, né? É quem detém o dinheiro para bancar a campanha. Exatamente. Então investem naquele Tiririca, e aquele Tiririca que é do partido X, ele faz 1 milhão de votos. Porém, com 1 milhão de votos, ele não consegue atingir o coeficiente eleitoral. Para que você eleja, você precisa de ter 2 milhões de votos. A cada 2 milhões de votos, você faz um eleito, tudo bem? Isso hipoteticamente. Então, se o partido do Tiririca não atingir os 2 milhões de votos,
ainda que o Tiririca atinja 1.900.000 votos, ele não será eleito, porque ele constatou-se que ele foi apenas puxador de voto para eleger outros da sigla, que agora é uma sigla de coligação. Então, estaria fora. É um projeto polêmico também, mas um projeto interessante, que você acaba trazendo o foco da discussão para esses puxadores de voto, jogadores de futebol, radialistas, apresentadores de televisão, artistas de Big Brother, enfim, pessoas que são populares, mas que não têm uma trajetória de militância partidária e que são utilizadas na sua popularidade apenas para levar esses políticos que estão desgastados pelo voto popular. Uma outra questão interessante também que está sendo discutida no Senado é a figura da federação partidária. É uma coligação que não dura apenas no período eleitoral, mas é uma coligação que teria a duração de 4 anos, pelo menos. Ou seja, você tem as agremiações partidárias, vamos colocar hipoteticamente aqui PSDB e PT. Eles resolvem se unir e fazer uma federação partidária. Então, PT e PSDB passam a compor uma federação partidária que é diferente única, de coligação? Diferente de coligação. Okay. E eles terão um projeto político de, no mínimo, 4 anos. Que é pouco, diga-se de passagem. Se nós temos um mandato de 4 anos, você não consegue, mas, por favor... O ideal é porque a federação ela privilegiaria a fidelidade partidária. Né? Se você tem ali, dentro dessa federação, você poderia trocar de partido, sem perder o mandato, porque você tem ali... Você teve a fusão ideológica, né? É uma espécie de casamento que pode não dar certo. Né? Agora, também não pode ser tão breve quanto a coligação, porque a figura da coligação já existe. Né? Ela é feita apenas para eleição. Mas é também um movimento interessante da federação partidária. Você tende no parlamento... Mas como essa coligação, que na verdade é uma federação partidária, como ela funcionaria na gestão pública, dentro do governo? Nós precisamos de diferenciar, na verdade, governo de parlamento. Porque o governo é o executivo, né? Sim. E o parlamento, essa federação funcionaria para o parlamento. Perfeitamente. Porque você teria o quê? Uma ampliação de bancadas com uma orientação ideológica maior. Sim. Né? Com a necessidade de orientação ideológica maior. Então, você, ao invés de colocar lá, nós temos hoje 29 partidos, como vota o PT? Como vota o PSDB? Agora, como vota a Federação X? E essa Federação X congrega 6 partidos. Então, você teria efetivamente um bloco exatamente, mais fortalecido. Um bloco partidário mais fortalecido. Te pergunto e trago a questão para a atualidade, para o factual. Evitaria, por exemplo, esse debate, esse embate realmente que está havendo entre Eduardo Campos e Dilma? Isso evitaria que ele declarasse um rompimento? O PMDB estando hoje com o PT evitaria? Eu acho extremamente salutar essa tensão entre parlamento e executivo, sabe? Ela é salutar para a democracia. Eu fico muito preocupado quando tudo que o executivo quer é aprovado no parlamento. Eu vejo isso extremamente nocivo à democracia. Eu acho que o debate saudável é um debate interessante à democracia. No modelo que ele está, ele não poderia dificultar ainda mais o processo de desenvolvimento do país, que está tão atrasado? Eu acredito que não. Eu acredito que nós precisamos de nos esvaziar, quando eu digo isso aos políticos. Eles precisam se esvaziar dos interesses próprios e de seus grupos e pensar mais em nível de Estado, sabe? Você pega o Eduardo Cunha, por exemplo, 11 pedidos de impeachment da Dilma. Ele fala, não, ele recebia 1 a 1. Eu venho acompanhando a atividade do Cunha, porque o Cunha é uma figura extremamente interessante, né? Ele começa a ter exponencial na política nacional, apadrinhado pelo PC Farias, no governo Collor, e aí ele vai ser presidente da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, da Telerge, todo apadrinhado pelo PC Farias. Ele é afastado desses cargos por suspeita de fraude em licitação, isso lá em 1991. Então ele é o restolho de tudo que não prestou na história política. A vida do Cunha, ele começa apadrinhado pelo PC Farias, né? E está aí até hoje. Então eu venho acompanhando a figura do Cunha. E quando ele recebia esses pedidos... Desculpa, é do Cunha, me Quando perdoe. ele vem recebendo esses pedidos de impeachment da Dilma, ele fala, não tem motivo para impeachment, eu não tenho motivo para... E arquiva.
Quando ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República, enfim, na delação premiada, ele entende que é o governo que o fez e vai agora e diz, não, agora tem motivo para impeachment. E coloca 11 processos de impeachment na mesa. Ou seja, eu acredito que esses pedidos de impeachment deveriam ter sido colocados para votação desde o começo. Ora, se tem alguém dizendo que há motivo de impeachment, joga para a Comissão de Constituição e Justiça deliberar. Não poderia meter na gaveta. Ou seja, você não pode usar do cargo público de presidente da Câmara ao sabor dos seus interesses partidários ou ao sabor do seu interesse pessoal. Você tem que ser mais institucionalizado. Ele diz, se eu for denunciado na Lava Jato, eu vou instaurar CPIs que estão lá contra o governo. Peraí. Se existe o pedido de CPI, se ele é formalmente feito, ele tem que ser colocado para votação, ora. Não é simplesmente dizer que sou amigo ou sou inimigo, faço isso em razão disso ou daquilo. Então ele confessa que prevarica quando ele diz engavetei porque era aliado. E na verdade nunca foi. Ele usava isso como instrumento de barganha. Então nós precisamos sim aí de uma fiscalização institucional mais severa, de políticos que estejam ocupando cargos públicos, que possam se despir dessas bandeiras partidárias. Ali ele não é presidente da Câmara dos Deputados do PMDB, ele é presidente da Câmara dos Deputados. Existem funções diretivas da Casa que são salutares para a democracia. Se há um pedido de CPI, que ele coloque esse pedido de CPI para votação. Se o pedido de CPI está bem fundamentado, com o número de assinaturas e com o fato determinado, tempo certo, ele tem que instalar a CPI, independente se a CPI vai ou não vai respingar no partido dele, ou no governo que ele apoia ou deixa de apoiar. Esses instrumentos democráticos de controle fiscalizatório não podem servir a bandeiras partidárias ou interesses pessoais, repito. Eles têm que servir a nação brasileira, a democracia brasileira. Então, isso quando você diz esse embate entre o parlamento, entre Eduardo Cunha e a Dilma, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Né? Que bom que o governo tenha sempre uma oposição sadia no parlamento. O problema é quando essa oposição é doentia. O problema é quando essa oposição é doentia. Quando essa oposição ela tem o interesse não de discutir em uma instância democrática superior as questões do país, apresentar contrapontos à proposta do governo, mas quando ela tem interesse de derrubar o governo. É o que a gente está vendo aí hoje. Né? Você tem aí uma desaprovação do governo pelas medidas impopulares que ele tomou, sim, e aí a oposição pegando carona nisso quer derrubar o governo. Aí você tem um vício, uma doença democrática. E você não tem democracia dentro do que ela se propõe, que é o voto direto, que é a escolha do cidadão. E se a gente precisar se pesquisa de opinião for parâmetro de governabilidade, vamos acabar com as eleições e comentar o resultado do voto, né? Não é por aí. Bom, o assunto realmente é muito interessante. Nós dizíamos que ia falar sobre mudanças na legislação eleitoral, mas o assunto é muito mais profundo e tem a ver com a nossa cultura política, tem a ver com as nossas raízes políticas. E quando falamos especificamente de atitudes como a de Eduardo Cunha, nos remetemos a uma política velha, ultrapassada. Quando observamos apreensões na casa de Fernando Collor de Mello, que faz parte da nossa política, é uma herança pobre da nossa política, que pouco fez pela construção de um país melhor, nós vimos que falta realmente representatividade. A gente volta naquele ponto inicial da nossa conversa, onde Humbertinho apresentava aqui, que nós não nos sentimos representados, até porque a nossa política é velha e ultrapassada. É isso mesmo, Humbertinho? Suas considerações finais, nós já estamos chegando aqui agora 13h, estamos ao vivo falando das mudanças na legislação eleitoral, mas falando muito mais ainda sobre as questões profundas da nossa política, da raiz da nossa política. Mas as suas considerações, meu caro? As raízes da nossa política estão na poeira da rua, né? Você pega, por exemplo, aqueles 3 carros que foram apreendidos do Collor, uma Lamborghini, uma Ferrari e o Porsche. Sim. O Porsche não é do Collor, o Porsche é da empresa do Collor, que é uma afiliada da Rede Globo. Sim. Eu pergunto, uma empresa precisa de ter um Porsche? Não, o que um canal de televisão, né? Ele é uma repetidora da Globo. Que fica lá em Maceió e o Porsche dela está fazendo lá em Brasília. Isso a gente chama de pedalada fiscal, né? Pedalada tributária. Porque a gente vê muito, né? No estado de Minas Gerais mesmo, a gente vê muitos carros transitando em Minas Gerais, emplacados em Guarapari, no Espírito Santo. Enfim, porque a pedalada fiscal.
Está enraizado em todos os níveis da sociedade. O que eu quero dizer é isso, né? Será que até que ponto que o Collor não representa essa sociedade que mora em um estado e emplaca carro em outro para pagar menos imposto, né? Enfim, pagar menos imposto é crime? Não. Mas você tem que imposto sobre propriedade de veículo automotor tem que ser recolhido no estado onde o carro trafega a maioria do tempo dele. É essa a legislação. Então, quando você pega o seu carro em Minas Gerais e emplaca ele no Espírito Santo para ele transitar em Minas Gerais, você está cometendo um ilícito tributário. Sim. Né? Enfim, qual é a moral dessa sociedade para questionar os seus políticos quando eles fazem as mesmas coisas? Então eu quero deixar aí essa pergunta em aberto, né, nas minhas considerações finais, usar só esse exemplo mesmo, né, de emplacar muito o carro em outro estado, para ver aonde é que está efetivamente o problema da política brasileira. Será que esses políticos representam ou não representam, né, essa população? Independente de ser uma Lamborghini ou um Fiat Uno 1994, o crime é o mesmo praticamente, se você for analisar a estrutura da nossa sociedade. Humbertinho, mais uma vez, muito obrigado, contribui muito com as discussões e as mudanças na legislação eleitoral ainda não devem acontecer, nós temos muitas discussões ainda acontecendo na Câmara e também no Senado, como o Humbertinho disse aqui, e claro, aqui no Painel Político nós vamos acompanhando e trazendo sempre pessoas aqui que entendem do assunto e que podem, claro, esclarecer para que a sociedade participe mais da nossa política, para que a sociedade esteja mais inteirada do que acontece na Câmara dos Deputados, no Senado e em todos os níveis de governo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Agora, 13 horas mais 3 minutos. Vou passar a ficha técnica, dá tempo? Na direção aqui, a Nadiele Sattler, o Bruno está lá na direção técnica, Bruno de Paula, Gabriel Salazar, a Jéssica Salazar, Paula Soares, Edson Simões e toda a equipe de jornalismo aqui em torno de um painel político ao vivo todas as segundas-feiras. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade.